O vídeo de hoje vai estar muito legal, vai estar muito bacana mesmo, então você vai ficar comigo até o final, porque no final desse vídeo nós vamos falar no processo de dessalinização da água do mar que é feito aqui em Israel. Israel é pioneiro nessa técnica. Mas antes vamos para as notícias daqui de Israel, né? Temos muitos acontecimentos aqui, vamos falar alguma coisa das matérias de hoje e depois falaremos sobre esse procedimento de dessalinização do mar. Então vem comigo. Falamos no vídeo anterior que na faixa de Gaza houve lançamentos aí de material de ajuda humanitária feitos por Israel e mais 6 países, 3 da Europa e 3 daqui do Oriente Médio. Aqui no Oriente Médio já é comum as forças de defesa de Israel fazerem esse tipo de lançamento de ajuda humanitária via aérea. Agora, em comparação com a Europa, é a primeira vez. Então estiveram envolvidos aí Alemanha, França e Espanha. Entraram aí nessa ajuda humanitária lançada por aviões na faixa de Gaza. Aqui, isso já foi no dia de ontem, tá? Noticiamos no dia de ontem. E aqui temos imagens aí do lançamento, né? Antes só tínhamos a imagem do avião aqui dos lançamentos. Apesar desses lançamentos aí chegarem direto à população palestina, é muito melhor do que aqueles caminhões que são roubados aí pelo Hamas, há um risco muito grande, porque se tratam de pallets muito grandes, tá? E pesados, né? Apesar deles caírem com paraquedas ali, dependendo, o paraquedas pode não abrir corretamente, alguma coisa pode acontecer, despencar aquilo na cabeça de alguém, machucar, matar, então tem sempre lá o seu risco, né? No início dessas operações vimos que eles lançavam próximos à praia e iam para o mar, pessoas se afogavam, era um problema sério. Então, mas Israel tem feito isso daí, tá? Fora essa questão, houve ataques aí na região da faixa de Gaza, no centro, norte e no sul da faixa de Gaza. Os alvos sempre os mesmos aí, depósitos de armamento e munição do Hamas ou da Jihad Islâmica Palestina e túneis que eventualmente são encontrados. Israel está eliminando todos eles. Então, shalom, shalom, lehá. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, faça isso agora mesmo. Aqui no Israel Liber você recebe notícias de Israel todos os dias, tá bom? Então vem comigo aqui e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? É muito importante para mim você curtir, compartilhar e fazer o seu comentário aqui no vídeo, né? Bom, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, muito bem conhecido aí por aplicar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, ele aplicou sanções contra a Rússia e agora ele está falando aqui sobre a Índia, né? Entendo que a Índia não vai mais comprar petróleo da Rússia, ele imagina isso, mas em seguida ele diz: foi o que eu ouvi dizer, né? Mas não sei se é verdade ou não, né? Ele disse que a Índia informou isso, mas até agora ele não sabe. É um bom passo, vamos ver o que acontece, né? Então ele está sancionando todos os países, né? Ele está sancionando em 100% todos os países que compram insumos energéticos da Rússia. E o Brasil é um comprador, né? O Brasil compra óleo diesel da Rússia. Então isso não é um bom negócio. O presidente ladrão, o Lula da Silva, né? Ele tome cuidado com essa situação aí, né? E aqui é a questão, né? Como Israel conseguiu todo o sistema de inteligência dentro do Irã? É uma pergunta que estão se fazendo aí, né? Como que Israel, né, se firmou lá tão forte, com tanta eficácia dentro do Irã? Então o ex-presidente iraniano, o Ahmadinejad, ele diz o seguinte: o serviço secreto do Irã, na época que ele era presidente, né, havia criado uma unidade para atacar agentes do Mossad no Irã. Então veja lá, ele criou uma agência, né, dentro do serviço secreto iraniano para procurar caçar agentes Mossad que estavam no Irã infiltrados, né? No entanto, ele descobriu, né, que o chefe dessa unidade era um agente do Mossad, né? Juntamente com outros 20 agentes da mesma agência, né? Então ele cria uma unidade para combater agentes do Mossad. O chefe é do Mossad, mas 20 agentes desta mesma agência também são do Mossad. Então note que o Irã está muito infiltrado, né? Tem muito agente do Mossad dentro do governo iraniano, né? Aí, eu não vou tocar esse vídeo aqui, tocar o áudio, porque ela está falando aí no idioma farsi, né? Então nós não vamos entender, né?
Essa é a CNN da Turquia, né, falando isso daí, através do ex-presidente Ahmadinejad, né? Esse camarada que está dando entrevista aqui é o ex-presidente lá do Irã, né? Então perceba aí a eficácia do Mossad em fazer esse tipo de trabalho, né? Foi um trabalho muito bem feito e vimos o resultado nessa guerra contra o Irã, né? Israel conseguiu em poucas horas desmontar o sistema aéreo, controlar o sistema aéreo do Irã e mandar um recado claro que estava no comando ali na superioridade aérea do Irã. Então parabéns aí aos agentes do Mossad por aquele trabalho bem feito aí, evitando aí baixas no setor da aviação civil, da aviação militar de Israel. Bom, então voltando aqui para o tema da questão da fome na faixa de Gaza, né, fome aí entre aspas, né, é mais uma questão da má distribuição de alimentos do que a fome, porque ninguém está numa... Não é aquela coisa, as pessoas estão abastadas assim, não, existe um problema ali de alimentação, mas as pessoas não estão nessa miséria que está dizendo aí os jornalistas, tá bom? Mas o que o Colgat ele está pretendendo, né? A entrada de ajuda, mais de 210 caminhões, né, que já entraram na faixa de Gaza e agora aguardam a coleta e a distribuição junto com centenas de outros na fila para a coleta pela ONU, né? Então, os caminhões já estão lá, já passaram, tal, e aguardam para a distribuição. Coleta de ajuda, mais de 200 caminhões foram coletados e distribuídos pela ONU e suas organizações internacionais. Combustíveis, né? 4 tanques de combustíveis da ONU, né, entraram para a operação de sistemas humanitários essenciais. Isso está sendo fiscalizado, tá sendo vistoriado não só por Israel, mas também pelos Estados Unidos. Lançamento de 43 pallets de ajuda, né? O total foram 126, tá? Esse aqui só foi no dia de hoje, né? Foram lançados via aérea em cooperação com Emirados Árabes Unidos, Egito e Jordânia. E como eu falei no início, né, tem os países europeus que entraram nessa rodada também, aí formando 126 pallets lançados. Uma coordenação de rotação de pessoal humanitário foi concluída com sucesso. Ou seja, o pessoal da GHF, né, da Fundação Humanitária de Gaza, eles também precisam ter uma rotação ali, né, de serviço, porque é um lugar muito complicado de se trabalhar. Continuaremos expandindo nossos esforços para facilitar a ajuda humanitária à população civil de Gaza. E aqui uma foto aí dos pallets, né, de um dos pallets aí, a quantidade lá é um campo gigantesco, né? Eu fui mostrar esse campo uma vez e os caras derrubaram o meu vídeo, né? Então tem algum probleminha aí, né? Que eles fizeram uma filmagem aérea, eu acabei repostando esse vídeo e eles derrubaram o meu vídeo, mas não tem problema não, aqui é só uma foto, foto não vai dar nada. Mas é gigante, tá? Tem muita ajuda humanitária lá. O problema maior é na distribuição para os civis, porque Israel não quer que isso chegue na mão do Hamas, porque o Hamas acaba pegando isso para vender para os palestinos e acaba sustentando ali os seus terroristas, né? Esse cidadão aqui é o Witkoff, e o Witkoff apela para uma abordagem de tudo ou nada para acabar com a guerra em Gaza, reunindo-se com famílias aí dos sequestrados israelenses, né? Esse aqui do lado direito é o Davi, mostramos ele no vídeo anterior, né? É um rapaz que ele era bem de saúde e tal, agora tá assim, só pele e osso, né, como você pode ver aí. O enviado especial, então, dos Estados Unidos para o Oriente Médio, o Steve Witkoff, afirmou que os Estados Unidos estavam planejando acabar com a guerra e pediu uma abordagem de tudo ou nada para acabar com a guerra Israel e Hamas, em uma reunião com as famílias de reféns no sábado, né? Então o Witkoff está negociando aí com a família dos reféns e eles pretendem chegar numa coisa, tem que acabar essa guerra, já está indo aí para praticamente 2 anos, né, de guerra, então a situação não está muito tranquila, né? De acordo com o comunicado à imprensa, o Witkoff disse que os Estados Unidos tinham um plano para acabar com a guerra e trazer todos para casa, né? Dizer é fácil, né? Eu também posso dizer, né? E que esta era a principal prioridade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa é a prioridade de todo mundo, não é só do presidente. Todo mundo quer que os reféns voltem para casa e a guerra acabe, né? Eu acho que as únicas pessoas que não querem é o Hamas, eles precisam dos reféns, então só esqueceram de comunicar isso ao Hamas.
A maioria do público israelense quer que as pessoas raptadas voltem para casa. Óbvio, né? Não precisa nem falar um negócio desse. E a maioria do público de Gaza quer que as pessoas raptadas também saiam de lá e voltem para suas casas, porque querem que a faixa de Gaza seja restaurada, disse aí o Witkoff às famílias dos reféns numa reunião de 3 horas de duração. Então, os palestinos que vivem em Gaza também querem que os reféns voltem para casa e acabem com isso daí. Volto a dizer, quem não quer é só o Hamas. Aqui, entre aspas, aí, abre aspas para o Witkoff, nossa primeira prioridade é trazer os reféns para casa. O presidente Trump acredita que todos deveriam assumir que aqueles que estão vivos devem ser mantidos vivos. Essa é uma missão sagrada aí para ele, para o presidente Donald Trump. Então nós temos um vídeo aqui, né, de um pequeno protesto aí, né, das famílias. Isso aqui é Israel, em Tel Aviv, então um pequeno protesto aí das famílias. E eles estão aí, né, aqui esse lacinho amarelo é o símbolo aí do retorno para casa, né? Para quem não sabe, a cor amarela é a cor da liberdade. Então eles estão aí fazendo protestos, né? Pedindo aí a volta dos sequestrados para casa. E falando um pouco da economia de Israel, né, a New Age em inglês é Nova Era, né, é uma empresa de financiamentos que ela dá grande importância à resiliência das startups israelenses, né. Israel sempre foi muito conhecido por ter uma quantidade muito grande de startups, né, visto que Israel não tem essas leis que tem o Brasil, né, que fica proibindo a entrada de tecnologia, censurando um monte de coisa, censurando rede social, censurando inteligência artificial. É engraçado que o político brasileiro, tudo que ele olha, ele quer censurar, né? Não, a gente tem que criar uma regra para isso, né? Isso faz mal. A Polícia Federal apreendeu aí impressoras 3D, porque não existia uma regulamentação do Brasil, né? Como se a impressora 3D fosse morder alguém, né? Não, precisa de regulamentação. Então, aqui em Israel não tem, você não tem regulamentação, um monte de tudo precisa de regulamentação. E como não tem, isso favorece o nascimento de startups. Startups são empresas, né, novas que criam algum tipo de tecnologia ou inovação. Mas como a gente não tem nenhuma amarra legal aqui para proibir tudo, então se nasce muitas startups aqui em Israel, né? Muito bem, graças a Deus por isso. E aí essa empresa de investimento internacional está muito aí animada com Israel, porque apesar de tudo, guerra, conflito e toda a problemática, as startups continuam de pé, firme e forte, né? Aqui ela vai dizer assim, com a guerra, espadas de ferro, né, afetou muito os investimentos em startups israelenses. É uma pergunta, né? Qual o estado da economia israelense de startups hoje e quais são as expectativas ou as perspectivas para a próxima geração de empreendedores de tecnologia em Israel? Então essa matéria aqui vai estar mais voltada para isso, né, em questionar como que está a questão das startups, se elas vão continuar, se ainda existe gente inovadora querendo fazer isso e tal, e sim, né, continua, o movimento está aí, né, as startups continuam, os investimentos internacionais a gente continua recebendo, graças a Deus o leque tem se ampliado e cada vez mais novas startups têm surgido e esperamos que Israel continue a produzir tecnologia e inovação aí para o mundo todo, que isso vai ajudar todas as pessoas do mundo, tá bom? Então é isso. E como o mundo não é feito só de gente boa, tem sempre um filho de uma janja pelo meio, né? Então esse filho da janja aqui, ou seria amante dela, não sei, ele tá trazendo aqui umas besteiras, né? Apelando à liberdade tanto de reféns israelenses mantidos pelo Hamas, como de reféns palestinos mantidos por Israel. Ele está dizendo que os caras que estão presos aqui por terrorismo, eles são presos... são reféns de Israel. Eles não são reféns, eles são terroristas, pô. Aqui o LW traz assim, né? Para esse palhaço apoiador de terrorismo, civis sequestrados de suas casas são iguais a terroristas presos por assassinar civis. Então ele está comparando os nossos que estão sequestrados lá, que estavam numa festa, que era um dia de festa em Israel, muitas festas acontecendo e tal, e as pessoas foram sequestradas, são pessoas comuns do povo, né? Pessoas normais, não era ninguém importante, sabe? E aqui em Israel, quem nós damos em troca para eles são terroristas, são pessoas presas por terrorismo, né? Não são civis, coitadinhos, não, são pessoas presas por terrorismo, por práticas criminais. A maior parte deles lá matou alguém, entendeu? E
é com esse tipo de gente que nós temos que negociar, né? Então tá aí o Macron falando esse besteira, né? Falando que, equiparando tá, os sequestrados israelenses que estão na mão do Hamas com os presos, né, criminosos palestinos que estão aqui em Israel cumprindo pena, passou pelo devido processo legal, tá? Não é Alexandre de Moraes, não. Os caras foram para um juiz de primeira instância, apresentaram uma queixa-crime contra ele, ele foi julgado, foi transitado o processo. Aqueles que ainda não foram condenados, o processo está tramitando, eles estão presos ali, né? Mas o processo está tramitando. Eles estão presos porque são pessoas perigosas, né? Então, mas como já foi a denúncia, já foi aceita e todo o procedimento já foi, então eles não vai soltar um cara, um terrorista, né? Porque ainda não concluiu o processo. Não, mas todo o procedimento está indo de acordo com o devido processo legal aqui em Israel, tá? Não é a base da lei Xandão, não, né? Bom, pessoal, e como prometido, chegamos aqui no final do nosso vídeo. Vamos ver aqui, né, em que essa repórter, ela faz aqui uma pesquisa, faz um trabalho bem bacana a respeito da dessalinização da água aqui em Israel, né? E eu vou assistir junto com você e de vez em quando eu vou parar para falar alguma coisa, tá bom? Então vamos ver esse vídeo aqui e o que ela fala sobre. A água dessalinizada responde por 75% do consumo doméstico de água em Israel. A tecnologia é aplicada em 600 milhões de metros cúbicos, o que equivale ao volume que abastece 6,5 milhões de pessoas por ano. A dessalinização também é empregada para tratar a água salobra. O processo em si é praticamente o mesmo que se usa para a água do mar. Nesta usina, a água que chega dos poços passa pelas membranas que ficam dentro dos tubos. A água concentrada volta para o mar. Bom, pessoal, essa água salobra que ela fala é justamente a água concentrada, tá? Então você passa por uma primeira reserva de filtros ali, né? E esses filtros, ela tá passando meio rápido, que é uma matéria que precisa ser rápido, no YouTube tudo é rápido, né? Então ela primeiro passa por essa grande filtragem, tá? E essa grande filtragem você extrai aí a água salobra, né? E dessa água salobra ela vai voltar, essa aí que tem a maior concentração de sal, ela volta para o mar e depois continua-se o processo com a água menos salinizada. E a outra é tratada e abastece a população. Essa segunda parte aqui que foi retirada do mar, ela ainda passa pelo tratamento, né? Que depois desse tratamento vão ser incluídos aí os sais minerais que é necessário para a nossa saúde, né? Porque sabemos que a água pura, completamente pura, não serve para nada, né? Então nós precisamos de sais minerais que vão ser tratados na água aí para depois vir para a gente aqui, para o nosso consumo. A tecnologia utilizada em Israel pode ajudar o Brasil a diminuir a escassez de água, explica o coordenador de projetos da Mekorot, a Companhia Nacional de Água em Israel. A técnica pode ser usada em áreas como o semiárido nordestino, onde chove cerca de 600 milímetros por ano, volume próximo à média anual de chuva em Israel. A solução é uma solução gradual. Quando em Israel se começou a fazer dessalinização, foi depois de fazer outras coisas. Por exemplo, vocês também vão ver como reutilizar o esgoto dentro de Israel. Aqui 85% do esgoto é reutilizado para a agricultura. Bom, muito importante isso que ele falou, tá? O esgoto aqui não é perdido, tá bem? E é muito interessante que muita gente que passa pelas estradas ali, vai chegando em Tel Aviv e reclama assim, nossa, que fedor, tá? É porque tem uma usina de tratamento de esgoto ali nas proximidades, né? Já depois, bem depois da cidade, mais na estrada, na rodovia. Aqui também, quando se vai para Beersheba, tem também uma estação de tratamento. Então o que acontece? Todo o esgoto é canalizado para uma estação de tratamento. Ali, nós sabemos que o esgoto, né, ele tem a sua parte, que é a parte fecal, né, a parte sólida, né, e a parte líquida, que é a água que está misturada ali com muitas coisas, não é só a água da privada, tem
tem água da pia, né? Então tem sabão, tem um monte de coisa ali. Então essa água, mas no geral, na maior parte, são os dejetos fecais, né? Então essa usina, ela vai fazer a limpeza disso aí e vai sobrar o dejeto fecal, que é utilizado também, e vai sobrar essa água, né? E essa água vai para a agricultura, porque já é uma água própria, tratada para a agricultura, né? Porque tem algumas coisas ali, aqueles elementos químicos que são utilizados ali como fertilizantes, tá bom? Também se fez tudo para reduzir as perdas dentro das redes da cidade. Ou seja, se você faz tudo isso, no final você pode botar água da melhor qualidade que a água de desalinização. E a mais cara, da melhor qualidade é mais cara. O custo estimativo de um metro cúbico de água desalinizada, água do mar a gente está falando, é por volta de $1 o metro cúbico. Governos do Nordeste brasileiro já iniciaram negociações com empresários de Israel para importar do Oriente Médio a tecnologia da dessalinização e acabar com a escassez de água no semiárido. Um trabalho de um ano, abrir as portas com governadores de Ceará, Maranhão, Bahia. Agora vamos levar empresas que fizeram esse trabalho aqui no Israel e levar eles para fazer primeiro planta de desalinização no Brasil para acabar as questões da falta de água. Parte do sucesso de Israel no enfrentamento da crise hídrica é resultado também do reuso da água de esgoto. Depois de passar pela usina de tratamento, a água vai para campos de infiltração e fica dentro do aquífero por um período de 4 a 6 meses. Toda essa areia aqui... Então esse aquífero, essa região aí, é onde vai tratar a água que sai do esgoto. Ela passa por uma série de filtragens ali, né? Depois ela vai para esse aquífero aí, né? Onde ela vai ficar parada ali e essa areia vai absorver, né, os materiais pesados da água. Vamos ver aqui. Que vocês estão vendo? Pois então, ela serve como um filtro para purificar, tirar parte das impurezas da água. Água que sai daqui e vai abastecer centenas de produtores rurais aqui de Israel. A agricultura utiliza 55% da água disponível no país e metade dela vem da reutilização do esgoto. É água de melhor qualidade porque tem nitrogênio e fósforo, então não tem que botar nenhum aditivo. Então você vê, né? O nitrogênio e o fósforo são elementos, né? Inclusive foi o que o Bolsonaro foi comprar lá na Rússia, né? Que são os aditivos que se usa para agricultura, né? E você já tem isso no dejeto fecal que sai do esgoto, né? Então recuperar o esgoto é a melhor coisa que tem, né? Você já não precisa de nenhum aditivo para ir para a agricultura. Vamos ver aí. E a segunda água garantida. Como é esgoto de uma grande cidade, essa produção é garantida, não depende de quanta chuva tem um ano. Você não depende de chuva, né? Porque o esgoto quem fornece são as grandes cidades, né? Então você não depende de chuva, não depende de nada. Você sempre vai ter matéria-prima gratuita, né? Fornecida, né, pelo próprio cidadão ali da cidade. Então essas duas coisas é muito bom para o agricultor porque ele pode planejar que é o que vai cultivar e qual vai ser o preço da água e o valor disso é muito grande. O que ele quer dizer, o valor disso é muito grande, não é que é caro, é que é muito valoroso para ele, tá? Vê que ele fala um português, né? Isso é muito valoroso para ele. É muito importante para o agricultor ele saber planejar o quanto ele vai poder gastar de água e colocar aquilo dentro do custo dele, entendeu? Isso é muito valoroso para ele, muito importante, né? Você ter a quantidade, o que eu vou gastar, se eu vou poder gastar isso aí, se eu vou ter para gastar. Agora um agricultor que vai depender somente da chuva para utilizar aquilo ali, aí fica muito complicado, né? Porque ele está dependendo de um clima, né? Ele está dependendo de Deus. Se Deus ajudar, tá bom. Aí no caso daqui, não, ele depende do pessoal continuar usando o banheiro, né? Faltar água no futuro, Israel já tem um planejamento feito até 2050. O objetivo é aumentar a dessalinização e o uso da água de esgoto, já que estudos apontam que o volume de água potável disponível no país deve diminuir. Bom, é isso aí, pessoal. Uma matéria que eu peguei aqui, muito bacana, né? E terminamos aí com um cacho de uva muito bonito.
E aqui você entende uma pequena parte de como funciona aí, tá bom? Todo esse sistema aí, hídrico aqui de Israel, que a gente não depende exclusivamente aí, do tempo, do clima, de chuva, visto que aqui chove bem pouquinho, tá, pessoal? Chove quase nada, né? Bom, pessoal, é você que esteve comigo até aqui, então o seu valeu demais, não deixa de curtir esse vídeo, tá? Compartilhar com seus amigos aí, tá bom? Eu fico muito agradecido para você que tem me acompanhado aqui. O meu canal tá começando agora, então é muito importante que você curta, compartilhe, comente, e eu tô com pouquinhas visualizações aqui, né? Eu acho que na época de guerra os meus vídeos aqui subiram bastante, agora que a guerra tá mais tranquilo, tal, 50, 70, tá bem pouquinho aí. Então dá essa força aí pra mim, tá bom? Vamos ajudar a dar um up aí no meu canal, tudo bem? Então valeu demais pra você que tá comigo até aqui, pra você que faz parte do clube de canais aí, seu nome aparece aqui nos créditos no final do vídeo, tá bom? Então valeu demais pra você que esteve comigo até aqui e até o próximo vídeo.